Hoje damos início às videoaulas sobre preparação psicológica, obviamente, com enfoque esportivo, obviamente, com um enfoque no boxe. A psicologia é um ramo, uma esfera da ciência e, portanto, é complexo, porém já existe muito conteúdo e muito conhecimento. Quem me conhece sabe que eu não vendo gato por lebre, então tenham paciência. Se você quer aprender, assista os vídeos até o fim e acompanhe essa série aí de videoaulas sobre preparação psicológica. Muito importante, agora vocês podem mostrar que vocês acreditam que apoiar a ciência não é gasto, e sim investimento. Clicando ali do lado onde diz compartilhar, tem um coraçãozinho escrito valeu. Pode fazer qualquer contribuição, principalmente se você aprender com esse vídeo, porque é uma forma de você valorizar não só o meu trabalho, mas a ciência em si, porque olha, leva um puta trampo estudar para fazer cada vídeo. Partindo sempre de um conceito, a gente pode dizer que psicologia é o ramo, é a esfera da ciência que estuda o comportamento humano e as suas interações com o mundo. Uma definição breve. O objetivo da psicologia é o de diagnosticar, é o de compreender, é o de explicar e, se necessário for, orientar uma mudança de comportamento. Antes de falar da psicologia e da relação que ela tem com o esporte, é importante a gente filosofar um pouquinho e entender como funciona o ser humano. Por quê? Porque o atleta não é uma máquina, e sim um ser humano. Esse ser humano e esse atleta são seres biopsicossociais. A palavra bio no biopsicossocial é relativo à genética. O ser humano é geneticamente diferente do outro. Ou seja, e essa genética pode te favorecer em alguns esportes ou não. Por exemplo, se você tem muita fibra branca de contração rápida e pouca fibra vermelha, não adianta você querer ter essa vantagem genética para ser um maratonista. Mas se você for ser um corredor de 100 metros, você já tem uma boa vantagem do ponto de vista genético. Então, o DNA está aí para provar que geneticamente nós não somos iguais. Então, o ser humano é biopsicossocial. Falamos do bio, vamos pro psico. Aqui entra uma parte um pouquinho difícil de entender, mas vamos com calma. Para a gente entender o psico, nós temos que entender o que é psique. A psique é o reflexo subjetivo meu, cada indivíduo, da realidade objetiva, ou seja, da realidade que existe, do que é fato, do que acontece. E esse reflexo subjetivo da realidade objetiva, ela é alimentada através das nossas experiências desde que a gente nasce em vida até a nossa morte. E aí eu tenho que abrir um parênteses enorme aqui na palavra em vida. Isso por quê? Porque a psiquis, você tem uma parte, o Freud chamava isso de parte consciente e inconsciente, daí ele deu um outro nome que é superego, mas vamos pegar essas duas. Você sabe que você tem uma parte consciente, você tem uma parte inconsciente, mas ambas fazem parte da psique. E essa psique, ela existe, apesar de você não conseguir tocar nela, pois a base dela é fisiológica. É fisiológico. Então não existe a pessoa consciente ou o ser inconsciente sem que esse ser esteja vivo, porque a base é fisiológica. E aí entra uma discussão que eu não quero entrar, mas é só para vocês entenderem o princípio do porquê a pessoa que normalmente é materialista não crê em Deus. Porque se existe alma ou não, isso é uma questão de fé. Quando você entra numa questão de ciência, não pode existir consciência fora do ser consciente. A consciência ela não está vagando aí, viajando, pegando um vento e indo para sei lá onde. Não, ela está dentro do ser consciente porque a base é fisiológica, é o seu cérebro e ele está vivo. Ele precisa estar vivo para existir consciência ou inconsciência e a psique, ok? E aí, obviamente, se é o reflexo subjetivo, a realidade objetiva, cada pessoa absorve e tem experiências, às vezes tem a mesma experiência ou muito parecida, mas absorve e aprende e percebe e sente de formas diferentes, interpreta de formas diferentes. Então a pessoa psicologicamente, todo mundo diz isso, psicólogo. Às vezes 2 mais 2 não é 4 quando a gente está se tratando de psicologia, porque psicologicamente o ser humano é diferente de outro ser humano. Então, vamos lá. Tanto
a parte biológica como a parte psíquica também é diferente de ser humano para ser humano. Agora, biopsicossocial. Aqui no social entra praticamente tudo. É a prática, a vida, o convívio, o país, a cultura. No caso do atleta, se ele trabalha, se ele não trabalha, quantas horas ele trabalha, como é o contexto, como é a família dele, como são os amigos, o que ele faz além do treinamento, no treinamento, quem é a equipe, quais são as condições, quem é o treinador, como é o treinamento. O social engloba praticamente tudo. Então eu disse que primeiro a gente tinha que entender isso. O ser humano e o atleta são seres biopsicossociais. Agora, depois de entender isso, o que a gente precisa entender é que, supostamente, um melhor rendimento atlético, seja no esporte que for, mas vamos falar do boxe, rende melhores resultados. Eu estou querendo dizer que melhores rendimentos vão produzir melhores atletas. Por isso é importante o treinador saber como sugar bem o atleta no que diz respeito aos componentes desse rendimento. É aí o que entra na preparação. Como é que você constrói um atleta, do que depende essa construção. E aí a gente entra na preparação técnica, na preparação tática, física, teórica e psicológica, que é o tema em foco do vídeo de hoje. E aí entra uma questão fundamental para quem é atleta aqui, ou seja, para quem compete. O mais importante de você aumentar o seu rendimento é você atingir resultados, você ter resultados. Quem treina, treina para vencer. E aí eu quero exclamar aqui a importância da preparação psicológica a longo prazo. Nós vamos falar disso nos vídeos mais para frente. Porém, a importância dela no resultado, diretamente ligada com o resultado. Por quê? Se você estiver bem preparado, tecnicamente, se você estiver preparado fisicamente, taticamente, teórico, você é o melhor atleta da sua academia, no seu ambiente, você, todos os testes físicos, tal, tudo, você é o melhor, ganha de todo mundo, ninguém chega ao seu pé. Porém, na hora da competição, você não tem uma boa performance, você não consegue se apresentar bem, você normalmente perde, mas todo mundo olha e fala assim, caraca, mas como esse cara não consegue se apresentar bem? Pode ser, e provavelmente é, por conta de uma preparação psicológica. E aí agora sim, então, entrando nisso, a gente pode dizer que a psicologia aplicada ao esporte tem que cumprir com duas funções: atender a demanda do esporte em si, porque cada esporte tem uma demanda diferente, não é a mesma demanda no tiro ao alvo que, por exemplo, no boxe. Então, o boxe vai exigir uma demanda, uma preparação psicológica diferente de um cara que pratica o esporte de tiro ao alvo com flecha, por exemplo. E a outra questão são específicas ao ser. Lembra que eu falei que o cara é geneticamente e socialmente diferente? E não somente psicologicamente? Então, a psicologia aplicada ao esporte também precisa atender esse ser humano e esse atleta que é um ser completamente diferente e individual. Se você já chegou até aqui, meus parabéns, você é um guerreiro e realmente você se importa com a ciência e está realmente querendo aprender. Antes de concluir essa última aula, eu quero deixar uma reflexão para vocês. Tem muita gente, principalmente esses coaches de hoje em dia, que vendem a preparação psicológica de uma forma muito mentirosa. Por isso que eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês. Inclusive quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários se vocês concordam comigo ou não. A frase que eu mais vejo desses coaches, relacionada principalmente ao esporte ou qualquer objetivo da vida, de você querer ser rico, atingir, não importa o objetivo que você tenha, é: se você acreditar que é possível, vai ser possível e você vai conseguir. Ou seja, eles garantem o resultado simplesmente se você acreditar que é possível. Eles colocam as coisas como se tudo fosse simplesmente idealista e mental. Lembra que eu falei que a psique é o reflexo subjetivo da realidade objetiva? Não há consciência fora do ser consciente. Olha a diferença dessa frase que eu vou falar agora. Se você acreditar e seguir sempre acreditando, você cria condições e uma tendência maior de você conseguir conquistar o seu objetivo. Isso é totalmente diferente de afirmar que se você vai acredita, você vai conseguir conquistar o objetivo. Porque não existe, é impossível uma comprovação que simplesmente acreditando você vai conseguir. O que mais tem hoje em dia é picareta querendo vender controle emocional
E essa parada psicológica do universo, do segredo de quando você acredita, o universo manda de volta para você. Isso não tem absolutamente comprovação científica nenhuma. Você ter uma boa preparação psicológica ajuda você a atingir o resultado melhor? Não há dúvidas, isso está comprovado cientificamente, mas não garante o resultado. Então quero deixar aqui para vocês essa reflexão. Quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês concordam comigo nesse sentido. Então, de forma conclusiva, a gente pode dizer que a preparação de um atleta depende de 5 componentes e não somente da preparação psicológica. Porém, a preparação psicológica joga um papel fundamental para uma boa performance, ou seja, para um bom rendimento no combate que traz o resultado, que é isso que importa, ok? No próximo vídeo a gente vai dar seguimento a preparação psicológica. Não esqueçam de deixar aquele like cabuloso. Esse vídeo vai ficar longo, desculpem. Deixem qualquer dúvida aí nos comentários. Compartilhem esse vídeo. Deixa ali o valeu se vocês aprenderam bastante. E é isso, galera. Tamo junto. E o boxe tem muita ciência. Fui!